hoje em dia, esta aparente, como dizia o Sr. Dom Pio, esta, pelo menos aparente, antinomia entre a economia e a cultura está muito presente. Até porque, de facto, se dizem coisas terríveis sobre a economia. Uma certa esquerda em Portugal está sempre a lembrar palavras do Papa Francisco sobre a economia que mata e sobre todos os aspectos negativos, socialmente negativos e culturalmente negativos de certos aspectos do modelo económico predominante em que vivemos. O problema, e portanto a economia mata, ou esta economia mata, e a cultura eleva. Mas a economia não mata sempre, e de resto não é certo que esta economia mate mais do que a economia esclavagista ou feudal. Não creio que seja fácil demonstrar que seja mais mortífera do que outros modelos económicos em que a humanidade atravessou, para já não falar de modelos económicos mais recentes, onde a ideia de morte ou o desrespeito pelo indivíduo era pelo menos tão ostensiva como certos aspectos mais negativos ou mais fora dos limites éticos que a economia hoje tem, mas de facto nós vivemos num tempo em que somos surpreendidos por aspectos negativos ou desviantes do funcionamento da economia que nos tocam de perto e que nos indignam e que nos chocam e portanto, sobretudo agora, a diferença entre esse lado chocante do mundo económico e o lado, em geral, elevado e espiritual da cultura, essa oposição, talvez no nosso tempo seja mais evidente e esteja mais presente no nosso dia-a-dia. Eu dizia, não estava a brincar nem a procurar baixar as expectativas, mas realmente, como eu não tenho nenhumas qualidades ou atribuições para teorizar, a única coisa que posso fazer é refugiar-me na minha experiência. Não queria muito elaborar sobre conceitos, nem construir teorias sofisticadas, mas posso partilhar algumas coisas da minha experiência. E talvez possa começar por explicar como é que na minha vida aconteceu essa coincidência de mundos, ou essa interpenetração de mundos, como surgiu e porque existe, porque de facto, na verdade, eu comecei por estar nas empresas e foi por causa de estar nas empresas que passei ao mundo da cultura. Não tinha que ser assim, mas foi assim. E, portanto, talvez possa explicar essa coincidência de mundos ou essa sobreposição de mundos. E começaria de uma forma informal e, em alguns aspectos, até pessoal, como vão ver, bastante pessoal. Há mais de 20 anos, há 25 anos, o engenheiro Belmiro de Azevedo convidou-me para trabalhar na SONAI e explicou-me com uma certa frieza e até às vezes crueldade que ele usava nessas conversas muito diretas, explicou-me o que é que se esperava de um gestor da SONAI. E explicou-me, por esta ordem, que fosse um homem culto, informado, com bom senso e boa formação. Para ele, reparem, a ordem era muito importante, porque para ele a formação estrita, no sentido da educação formal, estava em último lugar. E achava que essa qualidade era fungível. A obtenção de uma especialização, ou de um diploma, de um curso superior, porventura com boas classificações e estudos suplementares. Para ele achava que isso era o lado mais fungível destes tempos de democratização do ensino e do conhecimento, e pelo contrário, aquilo que distinguia as pessoas era a sua cultura, a sua informação e o seu bom senso. Ele até chamava a esta exigência
o critério BIF, porque era bom senso, informação e formação, e na informação agregava a cultura. O critério BIF. Depois passou a chamar-lhe, mais difícil de pronunciar, o critério BCIF, que era para pôr a cultura claramente distinguida logo a seguir ao bom senso. E, portanto, eu sou marcado por isso. A minha ligação, não como advogado, mas mais como gestor, obedece a esse critério. Fui advertido que esses eram os padrões e que eu tinha de olhar a esses padrões e de ver se servia nesses padrões. E, por outro lado, desculpem, eu falo na SONAI não mas é porque faz parte da minha vida, não tem nenhum sentido de geografia ou de publicidade. Se olharmos, por outro lado, aos valores SONAI, na SONAI dá-se muita importância a certas rotinas de integração das pessoas. Certas rotinas no sentido de rituais e processos e meios. E, portanto, para além desses critérios, desse critério BIF ou BCIF, eu também tinha de aderir aos valores da SONAI. Esses valores são, ao longo destes anos todos, são exatamente os mesmos. E entre esses valores avulta a frugalidade no sentido de respeito pela utilização dos bens dos outros, não no sentido de comer pouco ou de vestir roupa passajada, como eram certos ideais dos nossos livros da terceira classe, da segunda classe, no outro tempo, mas frugalidade no sentido de respeito pelas coisas dos outros, porque a empresa é de vários e, portanto, quando estamos na empresa, usamos os bens que são de vários com frugalidade. Frugalidade, em primeiro lugar, a integridade, a frontalidade, a lealdade, a verdade, o rigor e a insatisfação. Depois há mais. Depois há os do lado económico, que são a criação de valor para o acionista e a ruptura com os dogmas. Mas reparem, este conjunto, estes valores são, diríamos nós, valores de natureza cultural, valores humanos ou qualidades humanas, ou num sentido lato, não propriamente teológico, virtudes humanas, não são imediatamente valores de negócio e, portanto, valores económicos. Eu cheguei a dizer numa entrevista, depois de muitos anos na SONAI, com um certo escândalo da minha mãe, já vão perceber porquê, que ao respeitar estes valores, ou ao aderir a estes valores, acabei por me tornar uma pessoa melhor. A minha mãe indignava-se porque nada nesta cartilha de valores não tem nenhuma marca cristã e, portanto, estes valores sem a perspectiva cristã não tinham pouco significado. E ela tinha razão, mas mais vale isto do que nada. Expliquei-lhe que mais vale isto do que nada. E que, de facto, respeitando aqueles valores ou concentrando-me neles, acabei por me tornar, na profissão, na economia, uma pessoa melhor. Eu bem sei que esta autenticidade e a grandeza destes valores ganham outra dimensão quando iluminados por uma perspectiva cristã, de amor a Deus e amor ao próximo. Em todo caso, há que reconhecer-lhes mais elevação do que simplesmente perseguir o lucro, aumentar a riqueza, criar valor. Eu falo dos valores da SONAI mas a SONAI não está, obviamente, só. Há imensas empresas no mundo, assim como há os casos conhecidos de falta de ética, de falta de respeito pelos indivíduos e pelo mundo, há imensas empresas no mundo, internacionais, multinacionais, com valores semelhantes. A SONAI não está esplendidamente só nesta insistência, nestes valores. Mas reparem, logo aqui neste plano do recrutamento, ou da formação, ou da construção de carreiras, não havia uma separação estanque entre o mundo da cultura
e o mundo do negócio. O mundo da cultura, entendendo no sentido mais amplo dos bens imateriais, e não já, como vamos ver, no sentido de setor da cultura, mas no mundo da cultura, no mundo das crenças, do imaterial, dos valores partilhados, não havia uma separação estanque entre os dois mundos. É claro que nós temos de perceber que há sempre um objetivo económico mesmo por detrás da afirmação destes valores, ou como se dizia numa velha história académica em Coimbra, por detrás das catedrais góticas está o estigma satânico do fator económico. Por detrás da afirmação destes valores está obviamente um sentido económico. Estes valores são importantes porque a empresa e o empresário, apesar de boa fé, bem formados, os acham importantes para aquilo a que se chama a formação do capital humano. E a formação do capital humano, ou o bom capital humano, obviamente tem um interesse produtivo, tem um interesse ligado à sua utilização na prosperidade. Não é o tratamento do capital humano como se tratavam os operários do princípio do século XX, ou o conceito de trabalhador do Sr. Ford, ou fordiano. Não é nesse sentido do homem-máquina inserido numa rotina. É um pouco mais elevado, temos de concordar. Um homem que vai para a empresa e que se exige que seja culto, informado, que tenha bom senso. Isto são exigências um pouco mais elevadas do que as que se faziam para o homem-máquina de há 100 e tal anos. Mas, em todo o caso, é para que o homem tenha um papel na prosperidade, na medida em que estes valores humanos, os da frugalidade, o da insatisfação, o da verdade, o do rigor, estes valores humanos são as qualidades que estão especialmente associadas aos grandes objetivos ou aos grandes deuses da economia moderna e até especialmente da economia digital, que são a inovação, o risco e a tolerância. E sobretudo a tolerância aos outros, mas também a tolerância ao erro. Esses são os grandes na economia que vem aí e que está em preparação, que nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que em muitos aspectos vai ser bastante mais dramática do que aquela que vivemos no nosso tempo, um modelo, por causa da tecnologia, da digitalização. Essa economia, os valores dessa economia parecem ser já a inovação, o gosto pelo risco e a resistência ao fracasso, a tolerância. E, portanto, quando se quer isto das pessoas, não é obviamente desligado de qualquer preocupação material, é obviamente ligado à importância do capital humano. E devo dizer-lhes que quando me destinou, quando a SONAI me destinou um curso de especialização, um MBA executivo numa universidade da Suíça, o tema que escolheu, sem me impor, mas propondo, era o tema Understanding the Self, Understanding the Others. Perceber-me a mim próprio para perceber melhor os outros. E isto parece, num certo sentido, podia ser catequese. Há muitos aspectos, aliás, da magia e do jargão, salvo devido respeito, do mundo dos negócios e do mundo das empresas, que vai buscar algumas coisas à linguagem de caráter mais transcendental, nem toda a mais elevada, mas há uma certa ligação. Perceber-me a mim próprio e perceber os outros era aquilo que queriam que eu fizesse, não que fosse estudar como é que se produz mais ou como é que se fazem melhores hipermercados, mas que percebesse, aperfeiçoasse as minhas capacidades de me perceber a mim e por isso perceber os outros, que poderia ser em si mesmo uma perspectiva bastante cristã,
mas no sentido de depois melhor os liderar ou os enquadrar no seio da empresa. Portanto, como veem, no meu próprio percurso nas empresas, eu nunca senti que houvesse uma ligação total entre o mundo imaterial, o mundo das crenças, dos valores, e o mundo material da produção. Sempre entrei, mesmo com a exigência de que esses dois mundos estivessem ligados. É essa a minha experiência, embora percebendo que esse lado imaterial está, umas vezes mais discretamente, outras menos, ao serviço da produção e da prosperidade. Bom, mas e depois, obviamente, que os economistas hoje, cada vez mais, explicam ou se interessam e estudam os aspectos morais e culturais das decisões económicas tomadas pelas pessoas, entendendo que a economia é tal ciência que estuda a utilização de recursos escassos na satisfação de necessidades de desigual importância. Os economistas hoje explicam a importância das decisões económicas, não são simplesmente decisões de caráter marginal, de simplesmente escolher mais canhões e menos manteiga, ou mais manteiga e menos canhões. As opções económicas estão muito condicionadas pelas constrições culturais ou pelas influências culturais e morais. E hoje a riqueza e a pobreza das nações explica-se muito por razões desta natureza. Não a velha ideia banalizada e que anda para aí, mas continua a andar para aí, de que o protestantismo explica a eficiência, a ordem e a riqueza e o progresso, e o catolicismo explica o atraso, o ser avesso aos números e à riqueza e à ordem e ao progresso. Essa velha, desculpem-me usar uma expressão corrente, esse lero-lero, hoje está claramente afastado do ponto de vista científico. A velha ideia de que o catolicismo estava ligado à sombra e só a reforma e depois o Renascimento é que veio trazer a ciência e a transformação da ciência em progresso, é uma ideia hoje profundamente errada do ponto de vista histórico, porque existem mesmo estudos de imensos economistas e professores de economia, de todos os cantos e de todos os credos, mostrando que esse velho mito de que a Idade Média, com o peso que o catolicismo teve na Idade Média, não havia ciência, nem havia monetização da ciência, é um absurdo, mentiroso e falso, que os números, que até utilizando os métodos das ciências, aplicando a tabelas, quais eram as profissões dos cientistas, o que é que faziam o estatuto social dos cientistas que inventaram os maiores inventos importantíssimos na evolução da humanidade durante a Idade Média, eram todos católicos e todos da Igreja, os maiores pensadores, e portanto essas listas e comparações para a distribuição desse mito são hoje conhecidas e divulgadas, mas eu nem falava disso, do protestantismo ou do catolicismo a explicar a estagnação ou a riqueza, eu nem falava disso. Eu falo da ligação, da explicação do sucesso das economias das nações, predominantemente com fatores culturais. Porque hoje não se explica o sucesso das economias, sobretudo com com as antigas explicações. São os países ricos, com muitos recursos naturais e matérias-primas, tendencialmente são ricos. Não se explicam assim as coisas. Aquilo que os economistas e historiadores consideram o consenso dos economistas e historiadores é que, para se perceber a diferença entre a riqueza de nações que apresentam o mesmo tipo de ou pontos de partida muito equivalentes na perspectiva de recursos naturais e portanto de capital, se quiserem, são fatores culturais. Só fatores culturais
podem explicar a diferença, por exemplo, entre a Holanda e Portugal, ou, se quiserem, também entre a Suíça e Portugal. E isso cada vez mais é assim, não é? No mundo atual, no mundo globalizado, em que o capital se desloca rapidamente e em que, portanto, os recursos podem estar num dia num país, mas no outro dia no outro, aquilo que faz mudar os recursos são, obviamente, perspectivas de negócio, mas muito também aspectos de natureza cultural. A liberdade, a ordem, o predomínio da lei, o controle do abuso de poder e os controles recíprocos das várias fontes de poder, estes aspectos, o respeito pela propriedade, o que são tudo coisas do mundo imaterial, ninguém vê o direito de propriedade, nem as fronteiras, nem o rule of law. Num certo sentido, os advogados são como novos feiticeiros, dizem que aquilo existe, mas ninguém vê propriamente. E esses valores explicam muito mais, de forma muito mais operativa, diferenças de evolução das nações do que propriamente a riqueza e a disponibilidade de recursos naturais. Por outro lado, há grupos étnicos com especial habilidade para enriquecer fora de portas. Isso não pode ter senão uma explicação cultural. Os libaneses são, há muitas dezenas de anos, muito bem sucedidos fora de portas em várias das suas empresas. Entre os 10 maiores bilionários da Rússia, depois daquela distribuição dos bens, daquela venda dos bens públicos que lá ocorreu, são judeus, 7 em 10. Os indianos e os chineses têm inúmeras experiências de sucesso económico enquanto comunidades, enquanto grupos étnicos, fora das suas portas, e a explicação tem de ser de natureza cultural. Quando falamos da Revolução Industrial e atribuímos a importância das transformações às máquinas, atenção, as mesmas máquinas transportadas para a Índia não deram lá resultado nenhum semelhante ao que motivou, ao que aconteceu em Inglaterra. E isso aconteceu não só porque atrás dessas máquinas, e muito antes do século XVIII, estava uma certa estabilização de valores políticos e sociais, ligados à lei, à propriedade, ao controle do poder público, a uma certa forma de democracia e de exercício da soberania pelo povo, que não existia nos outros lados, e portanto não bastam as máquinas. A Itália, em Itália é também um caso importantíssimo para quem conhece bem. No sul da Itália não havia a grandeza, nem a experiência histórica da grandeza, da autonomia e até do significado social e cívico das grandes cidades-estado. E hoje o sul continua diferente do centro e do norte de Itália, e a explicação tem de estar num contexto cultural. Há, portanto, um contexto cultural da economia. Esse contexto tem um peso enorme, as decisões económicas estão ligadas a esse contexto, assim como há um contexto económico da cultura, que já vamos ver daqui a pouco. O José Carlos manda-me parar, os faladores profissionais têm este problema, uma vez postos em marcha, depois não para. Há, portanto, um contexto cultural da economia, um contexto económico da cultura, de que falarei mais a seguir, mas gostava de lhes dar outro dado da minha vida, empírico. Na ótica das empresas onde trabalho, a separação entre economia e cultura não é operacional, não serve para nada. Reparem, são empresas de grande consumo, dirigidas ao grande consumo, como os hipermercados, ou como a nós, como as telecomunicações, como a nós,
e especializadas no marketing para o consumo de massas. E a perspectiva é esta: o consumidor dispõe de uma carteira finita de recursos, um portfólio, como eles gostam de dizer. Tem um portfólio, que no fundo são as notinhas de euros para gastar. E as empresas querem ocupar a maior fatia da carteira com os seus produtos. E entre esses produtos que ocupam ou que absorvem recursos da carteira do consumidor a quem se dirige, a nós ou o continente, entre os destinos desses recursos estão hoje cada vez mais bens culturais. Portanto, a venda de um pacote de televisão ou de um pacote de dados e voz móvel compete com a ida ao museu e com a ida a uma exposição ou ao cinema. E a separação não é operativa, não serve para nada. Nós ou no continente estar a dizer que isso é cultura, isto é economia. Não, até porque depois, obviamente, essas empresas estão de diversos modos, como veremos, tão presentes na cultura quase, como estão na economia. É evidente que os produtos culturais nucleares são bens públicos, no sentido do jargão universitário, e do jargão das finanças, no sentido de que não é a utilidade que eles prestam à coletividade não é pressável e não é possível excluir as pessoas da fruição da existência desses bens. No sentido, mesmo que eu não queira pagar a utilidade nem lá vá sequer, a utilidade que retiro da existência do Mosteiro dos Jerónimos, conservado e em bom estado, é enorme e ninguém me consegue obrigar a pagar por ele, a não ser por via dos impostos, que também acontece. Mas, em grande parte são bens públicos e materiais num certo sentido. Mas em grande parte das artes performativas, do outro lado da cultura, agora já mais chamado setor cultural, as artes performativas, visuais, literárias, em geral eu posso excluir quem não quer ou não pode pagar, na maior parte das vezes. Não é? Talvez o património histórico e cultural seja aquilo que é mais fácil fruir sem pagar, mas mesmo isso cada vez está mais a acabar. A possibilidade de fruir património histórico e cultural sem pagar, hoje cada vez mais só se for ao longe, ou em fotografias, ou através de selfies. Portanto, há intangíveis na cultura, obviamente, mas há tangíveis, pressáveis, e embora tanto os intangíveis como os intangíveis influenciam os comportamentos. Quando eu faço um pacote, que é como se chama no jargão das empresas, um pacote de televisão e de voz móvel e de internet na nós, eu tenho a noção que eu estou a competir como lhes dizia, com o cinema, com uma ópera, com um festival de música e uma exposição em Serralves. Só assim é que se compreende que não haja bancaria, desculpem o palavrão, mas é assim que eles dizem, os meus colegas, bancarização móvel nas economias desenvolvidas. Porquê que não usamos o telemóvel? Ninguém nos propõe que usemos o telemóvel para pagar contas, para fazer transferências, para pagar a renda de casa. Porquê que ninguém nos propõe isso? Aparentemente, está uma área de negócio. E não ouvimos dizer que é tão importante em África, em zonas pouco bancarizadas com a banca clássica, é tão importante a utilização do telemóvel para estes efeitos dos pequenos pagamentos. Porquê que cá ninguém... Estão distraídos os homens da Vodafone ou do Mel? Não, é porque eles não querem que o seu instrumentozinho, que tem um valor pré-comprado, seja utilizado noutras coisas que não sejam comunicações e dados, comunicações de voz e dados. Se um cliente fizer um carregamento, pagar a nós uma certa quantia e depois puder tanto falar ao telefone como ir pagar contas de eletricidade ou do gás, o mais provável é que o tráfego das telecomunicações seja penalizado.
E, portanto, ninguém quer isso. Reparem, estas chamadas de valor acrescentado que vêm, os operadores de telemóveis são os maiores adversários das chamadas de valores acrescentados para votar nas sondagens ou para intervir num concurso ou num programa de televisão. Porquê? Porque se os consumidores podem usar o seu dinheiro para aquelas chamadas de valor acrescentado, é que o valor acrescentado não é para os operadores de telecomunicações, mas para o programa, para a televisão, para a SIC ou para a TVI. Portanto, os telefones, no mundo desenvolvido, são bens ciosos que não podem cá servir para outras coisas. Há uma competição muito grande, ninguém se lembra de pôr no telemóvel. Use o seu telemóvel para pagar o bilhete de cinema. Vá aos festivais de música pagando com o telemóvel. Ninguém propõe isso, porque existe uma competição muito grande entre os bens culturais, hoje difundidos de forma democrática e massiva, e os bens de natureza mais económica. E, portanto, não há uma separação entre os dois mundos na ótica da operação destas grandes empresas de telecomunicação. E, por outro lado, há a economia da cultura. Eu acho que conhecem os dados. Os dados, aliás, não vale a pena ser muito pormenorizado nos dados, porque eles são medidos de várias maneiras. Mas hoje diz-se que existe uma economia da cultura e da criatividade que tem um peso cada vez mais significativo na economia portuguesa, mas também na economia europeia. O chamado setor criativo, cultural e criativo, segundo umas contas, significará 3% do produto português, tem um valor acrescentado bruto superior ao do têxtil e alimentar, e de indústria alimentar e bebidas, e emprega um número de pessoas próximo do setor automóvel, das pessoas que estão empregadas no setor automóvel. Tem um papel relevantíssimo nas exportações, sobretudo audiovisuais, televisão e livros, e especialmente considerando isto, o audiovisual, a televisão, a música e os livros, na última década o dinamismo exportador deste setor é muito superior ao da média dos outros tipos de bens ou dos outros setores. O que é que isto significa? Significa que o tal estigma satânico do fator económico corrompeu a cultura, tomou conta dela e transformou-a num negócio. É por isso que a esquerda, ou pelo menos uma certa esquerda política e ideológica, preferia que o Estado tratasse em exclusivo da cultura. É porque, para evitar que a cultura, ou que o mundo da cultura, ainda neste sentido mais restrito, setor cultural, seja completamente pervertido pelo negócio. Bom, sim, hoje fala-se muito nisso, na ideia de que há um capitalismo cultural, de que fala o Lipovetsky, de que há um capitalismo cultural, o capitalismo tomou conta da cultura, e há muitos negócios com a cultura. Embora, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em olhar para essa realidade com uma perspectiva negativa, porque esses negócios relacionados com a cultura proporcionam melhor acesso aos bens culturais, mais organizado, mais distribuído do ponto de vista regional, do ponto de vista da coesão territorial, contribuem muito para o emprego, para a riqueza, para a ocupação de pessoas que poderiam não ter já lugar num mundo económico estrito, e para a competitividade e para a coesão social, para a qualificação das pessoas, para a utilização de qualificações que não são estritamente económicas do mundo árduo da economia industrial, e para a identidade nacional, ou, se quiserem, também europeia. Eu não desvalorizo esse facto. Eu sei que há riscos nesse capitalismo cultural, nessa força de mercado e na utilização dos instrumentos do mercado, mas também da tecnologia, da ciência e da comunicação, pela criação de bens culturais e pela divulgação. Nem tudo é bom, nós sabemos. Existem excessos,
há porventura excesso de oferta, há porventura menos critério na oferta desses bens culturais, há muita penetração da publicidade e atuação da publicidade para a construção de um paradigma de gosto a que as pessoas têm dificuldade em reagir. Há o domínio do subjetivo é quase eliminado por essa intervenção objetivável do gosto cultural e, portanto, obviamente, há vendilhões do tempo cultural, se quiserem, mas há democratização. E nós, quer dizer, temos de perceber que hoje estamos num tempo diferente. Já não estamos no tempo da economia da agricultura, nem da indústria, nem dos serviços. Estamos no tempo da economia do conhecimento, que tem estas realidades. E a economia do conhecimento, por definição, não pode desligar-se da cultura. Não tem hipótese nenhuma de desligar-se da cultura. Porque, de facto, o valor económico é o conhecimento. E o conhecimento, obviamente, não pode desligar-se da cultura. Andando um pouco para a frente, eu dir-lhes-ia ainda que nós vivemos hoje num tempo em que se passou de um modelo de crescimento e de um modelo de progresso pensado como sendo capital, trabalho e empresas, para um modelo de progresso mais inclusivo, onde valores como a empregabilidade, a justiça na distribuição dos rendimentos contam mais e, portanto, não há uma lógica exclusivamente produtiva, e a que se acrescentam hoje para a economia os valores do crescimento sustentável, a proteção do meio ambiente, a atenção pelas gerações futuras. E esta economia, ou este paradigma da economia, ou do modelo de desenvolvimento, é talvez o que está mais ligado à cultura em si mesmo por causa disto. Isto é, eu admito que quem pense na economia agrícola ou na economia industrial e vá estudá-la tenha dificuldade em ver lá a marca da cultura, mas na economia do conhecimento ou da experiência, como agora se diz, a cultura tem mistura-se com a economia a um ponto que é muito difícil distinguir. Isto tem outra vantagem, porque a cultura, no sentido do setor cultural, da produção dos bens culturais, começou por ser feita por poucos, fruída pelos ricos e paga pelos ricos. Simplificando as coisas, o José Carlos depois vai-me ralhar, mas simplificando as coisas. Depois, estou a acabar. Depois passou a ser feita por mais, fruída por todos, ou tendencialmente por todos, paga pelo Estado em grande parte. E hoje ela é feita por todos, no sentido de que toda a gente se julga artista, hoje em dia, toda a gente está à espera, vejam os concursos da televisão, toda a gente acha que tem dentro de si um talento de artista. Ela é feita por todos, tendencialmente, fruída por todos, paga por todos, o Estado cada vez paga menos. É mesmo quando de certos lados na política se diz o Estado tem que pagar mais isto e tem que pagar alguma coisa e pagar o cinema e dar dinheiro ao teatro. Não, o Estado é um Estado falido, comprimido na dificuldade de financiar as suas funções de soberania, somadas às funções sociais. O Estado está a desaparecer. E com isto me calo, no meu mundo de Serralves e da Casa da Música, o Estado
Depois de ter feito exigências sobre o modo como se deviam fazer as coisas e organizar as coisas e o que é que se devia lá pôr dentro e quantos trabalhadores e quantas orquestras e transferir para lá tudo o que entendia, depois decidiu que cortava os subsídios e que as instituições deviam procurar financiamento por si próprias, coisa que elas fazem com grande dificuldade, mas o Estado está a sair desse mundo do financiamento da cultura. E a economia, essas duas instituições que conheço, são fundamentalmente alimentadas por esse mundo aparentemente materialista, ignóbil e sem mercê da economia. São geridos pelas pessoas desse mundo, são financiados pelas pessoas desse mundo e oferecidos ao público pelas pessoas desse mundo. Um pouco também porque a empresa moderna já não é o que era a empresa antiga. E o conceito de responsabilidade social, que daria para nós falarmos aqui ainda mais tempo, mas não nos vou fazer essa maldade, o conceito de responsabilidade das empresas passou a ser muito importante. A perspectiva de que não faz sentido exaurir no tempo presente as possibilidades de enriquecimento e de extração de valor, que é preciso preservar o futuro, um futuro coeso e equilibrado, e que nessa medida as empresas têm responsabilidade no mundo cultural, na manutenção do mundo cultural, e que essa responsabilidade é tanto maior quanto mais é visível que o Estado se retira dela. E, portanto, a separação não existe, como aliás dizia nas magníficas pistas que deixou o Dr. José Carlos Seabra Pereira. As coisas estão muito ligadas e é melhor que estejam ligadas.